repente, uma imagem colossal se formou no céu acima dela, uma máscara apavorante, com um grande nariz em forma de bico e dois olhos verdes flamejantes que fitaram Langdon com uma expressão vazia. E eu sou a morte, disse uma voz retumbante. Muitos têm a imagem macabra a respeito da figura da máscara com um longo bico, que normalmente é associada à morte. Isso é retratado no livro de Dan Brown, Inferno. No livro, o bilionário geneticista Bertrand Zobrist propõe uma criação de uma arma biológica, um vírus para controlar o problema da superpopulação, e se identifica no livro usando esta máscara. Qual é a relação? Tudo se conecta por uma palavra: peste. Tendo sido usada até como referência pelo cientista, a peste bubônica, ou mais conhecida como peste negra, foi uma pandemia transmitida na Idade Média através das pulgas de roedores, causando febres altas, calafrios, dor de cabeça, fraqueza, convulsões e outros, aniquilando cerca de 1/3 da Europa. E é aí que aquela máscara entra. A sua imagem não é algo com um significado tão macabro à toa. Essas coisas foram nada mais que os médicos que tratavam os adoecidos pela peste. Em geral, não era uma função prestigiosa e poucas pessoas se dispunham ou se habilitavam a exercer. Na verdade, na maioria dos casos eram trabalhadores públicos, que tinham experiência médica de segunda categoria ou jovens médicos, mas que não haviam conseguido se estabelecer na profissão. A começar pela aterrorizante aparência, no qual cada peça de roupa era feita para limitar ao máximo o contato com os doentes. Eles utilizavam sobretudos com tecidos grossos e pesados, que possuíam costuras impecáveis e eram encerados, para impedir que a pele e as roupas fossem expostas à contaminação. Os chapéus eram os que os identificavam como médicos. Eram utilizadas luvas e instrumentos com cabos longos para o médico não tocar no paciente e poder examiná-lo e diagnosticá-lo de longe. E a característica mais marcante, a tenebrosa máscara com o longo bico, ela servia como um filtro. O formato cônico era para ervas aromáticas como âmbar, folhas de hortelã, cânfora, cravo, mirra e outras serem postas. Essas ervas serviam para evitar o contato com o ar miasmático ruim. Os seus métodos de tratamento não eram caracterizados pela eficiência nos resultados. Não só isso, os médicos eram livremente autorizados a realizar autópsias, técnica geralmente proibida na maior parte da Europa medieval, para medir o nível de importância deles. Como forma de tratamento aos enfermos, os médicos da peste praticavam a famosa sangria. Esta era uma forma de resolver quase todos os problemas de saúde daquela época. Os médicos cortavam a veia do braço e o sangue fluía para fora, por crença que praticamente todas as doenças eram causadas por excesso de líquido no corpo, teoria que já foi desmentida hoje em dia. Os médicos mais conhecidos daquela época são Guy de Chauliac, médico italiano que foi um dos mais eminentes cirurgiões da Idade Média e médico particular do Papa Clemente IV. Nostradamus foi um farmacêutico e médico francês que ficou famoso por seus conselhos sobre as maneiras de se prevenir a peste, e os anatomistas franceses Ambroise Paré e Paracelso. Esses médicos eram tão importantes que a maioria dos governos os contratavam para ir até as cidades para diagnosticar e procurar uma cura para a peste, e muitos acabaram falecendo durante esse processo, sendo conhecidos como heróis e representando a maioria das imagens que as pessoas têm daquela época. E do mesmo jeito, no livro, a imagem desses médicos é usada por Bertrand para não só retratar a morte, mas a salvação mediante a maior peste que o planeta Terra anda sofrendo, o descontrole populacional da própria humanidade. Pois para Bertrand, do mesmo jeito que naquela época, a superpopulação está desgastando os recursos disponíveis, a comida está acabando e a miséria está cada vez aumentando, e a humanidade está para entrar em um colapso. E por isso, no livro, Bertrand afirma que a peste negra foi a maior bênção que a humanidade poderia ter recebido.